Bom dia, igreja. Eu me chamo Daniel. Muito bom estar com vocês mais uma manhã para pregar a palavra. E hoje é um dia muito especial para mim. Não só por estar aqui mais uma vez, tendo esse privilégio, mas por estar vendo duas pessoas ali, uma na frente da outra, que é muito lindo ver aqui, né? Uma é a tia Edna, que está ali cantando, pulando, né? Com a alegria dela contagiante, depois de um tratamento bem difícil, né, tia? E de trás dela está o meu pai, que coincidentemente hoje está fazendo 6 meses que ele não vem aqui ao culto, né? Por conta da quimioterapia. Fazendo 6 meses do dia que ele pregou aqui, né? E no dia seguinte ele fez a cirurgia para retirada do tumor no pâncreas. E aí calhou de Deus fazer essa brincadeira aí para justamente, exatos 6 meses depois, de 14 de janeiro a 14 de julho, ele está aqui para assistir, né? E já na reta final do tratamento, que em nome de Jesus vai levar à cura. Muito feliz de ter o meu pai e de ver a tia Edna também aqui feliz, saltitando, né? Louvando ao Senhor. Muito lindo estar com vocês e a minha família aqui, né? E essa família da fé maravilhosa, né? Que tem nos sustentado. Bom, gente, hoje nós estamos aí numa série sobre solos, né? Os solos que são os nossos corações, que recebem a semente da palavra. A gente está aí no ano da semeadura, passamos no começo do ano por uma série sobre o semeador, aquele que semeia, né? E como está ele, como está o seu coração, como está a sua vida. Depois de alguns meses falamos sobre sementes, né? Vocês devem lembrar que a gente teve vários pregadores aqui tratando da palavra. E agora, nesse mês, estamos falando dos solos. E eu queria abrir com um versículo, se você tiver a sua Bíblia, abra em Efésios 4. É um versículo, aliás, uma passagem, né? Efésios 4, 17 a 32, que fala sobre muitas coisas, na verdade, né? Mas fala sobre a nossa missão na vida e como Deus quer que nós nos transformemos de uma natureza caída, na qual nós nascemos, para uma natureza que é guiada pelo Espírito Santo, né? Então eu queria ler com vocês aqui, Efésios 4, 17 a 32. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados na vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. À medida que a gente vai lendo, vá refletindo sobre essas palavras, que nós vamos posteriormente retornar a elas. Endureceram o coração para Ele, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livre-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-os como Deus os perdoou em Cristo. Vamos orar, gente. Senhor Deus, essa é uma palavra que resume muito da nossa vida, Senhor, da nossa luta com essa velha natureza, que nos leva novamente a cair, nos leva a abismos, nos leva à destruição, Senhor. Como o pastor Armando falou aqui, nós somos discípulos em restauração e todos os dias nós olhamos para o que nós fomos,
E às vezes dá vontade de voltar para lá, mesmo sabendo o lixo que o Senhor nos tirou, Senhor. Mas para a glória de Deus, o Senhor é capaz de nos restaurar, de nos transformar. Eu te peço que o Senhor fale hoje conosco, Paizinho, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente aqui entre nós, falando e penetrando nos corações de cada um, Deus. Que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o tema hoje é coração aberto à semente, né? A gente está falando de solos. Já eu vou falar mais sobre os 4 solos, né? Aquela parábola que é bem conhecida. E assim, eu tenho certeza que se eu pedir, não vou pedir, mas pedir para levantar a mão aqui, só quem é convertido a Jesus, com certeza, pelo menos uns 90% aí vai levantar a mão, né? Se eu perguntar quem se considera cristão, quem é crente, enfim, algum desses sinônimos aí, né? Então, nós sabemos que nós somos povo de Deus. E o que é um ser cristão? É reconhecer que, pela graça de Deus, eu sou salvo, por meio da fé no sacrifício de Cristo naquela cruz, né, que se entregou por mim, morreu carregando os meus pecados. Só que isso, para nós crentes, leva a gente, às vezes, a achar que a gente está com a vida ganha, né? Não sei quem já pensou assim, quem já se sentiu assim. Cara, pronto. Sou convertido, fui salvo por Deus, estou perdoado, meus pecados foram apagados. Então, minha vida está resolvida. Agora eu vou atrás de ganhar dinheiro, de ser feliz, de cuidar do que é meu. Os meus problemas, minhas aflições e até a minha missão já estão resolvidos. Já descobri meu propósito, então acabou. Não tem mais nenhuma dúvida, não tenho mais nada que me aflige, nenhum problema. Não é assim, né? É o diabo que diz isso. E às vezes a gente quer repetir isso. A gente quer dizer, pronto, está tudo resolvido. E eu acho que depois que a gente seja descrente, o que o diabo mais quer é que a gente seja um crente inútil. Que a gente diga, sou cristão, bata no peito, mas viva a vida como se Deus não existisse. E aí a gente não tem nenhuma diferença do mundo, né? A gente diz assim, cara, já ganhei meu passaporte para o céu, já ganhei minha passagem. Então está resolvido, né? Só que a nossa missão, ela não termina quando a gente está salvo. Ela começa quando a gente é salvo. Quando a gente está perdido nas trevas, a gente está no escuro, na cegueira, a gente não sabe o que está fazendo, não sabe para onde está indo, não sabe que caminho está seguindo. Então, digamos que eu queira chegar lá em São Paulo, de carro, né? Mas eu saio sem mapa, sem GPS, as ruas não tem nenhuma placa, e eu simplesmente saio dirigindo a esmo. Qual é a chance de eu chegar lá em São Paulo? Para não dizer que é zero, talvez assim, numa situação extrema, eu tivesse uma sorte absurda de entrar na estrada perfeita para chegar lá. Mas eu acho muito difícil, né? Porque alguma hora eu ia errar a curva que eu tenho que fazer. Então, da mesma forma, se eu estou cego para as coisas de Deus, eu não consigo nem seguir na direção do caminho de Deus. Mas quando o Espírito Santo entra no meu coração e me restaura, me transforma, me salva, me revela quem Ele é quando eu posso começar, finalmente, a caminhar na direção da vontade de Deus para a minha vida. Então, eu não sou salvo e instantaneamente eu estou vivendo na vontade de Deus. Mas eu sou capacitado por Deus para começar a minha caminhada de restauração. Então, em Jesus, eu descubro o meu propósito de vida. Eu começo a viver a missão em vez de ser levado para lá e para cá por qualquer pensamento, qualquer ideologia, qualquer doutrina que não combina com a vontade dele. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer é isso, que nós somos um povo em missão. E essa missão ela está descrita em diversas partes da palavra, inclusive por Jesus e pelos apóstolos, né? E para citar só um deles, Pedro, ele escreve assim, em 1 Pedro 2, 9 a 10. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aí o cara pensa, caraca, eu sou demais, viu? Eu sou geração eleita, nação santa, eu sou o máximo, né? Mas, na verdade, tudo isso é pela graça de Deus, que nos salva e nos justifica apesar dos nossos erros, né? Mas aí não termina aqui. Pronto, vocês são tudo isso, pode sentar no seu trono e ser feliz. Não, aí ele diz, para que a gente é feito isso por Deus, né? Qual é o nosso objetivo, qual é a nossa missão? Não sei se está aí na tela, vamos ler comigo. Essa parte que está em verde. Ó. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. E ele segue assim: antes vocês nem sequer eram povo. Você não tinha uma comunidade, não tinha um povo, não tinha um propósito. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido a misericórdia, mas agora a receberam. Então, quando nós recebemos essa misericórdia de Deus, Ele nos dá essa linda missão: anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou resumindo, proclamar Jesus. Falar sobre o amor de Jesus. Isso é lindo, é maravilhoso. E aí eu queria, então, começar a quebrar essa idealização, né? Perguntando o seguinte: qual é o problema, então? Se isso é tudo muito lindo, essa missão é maravilhosa, nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos chamados para fazer isso aí. Então, qual é o problema? O problema é a vida. Por que a vida, gente? Que o empecilho que surge, muitas vezes, não vem de algo extraordinário, não vem de uma coisa extravagante que destrói as nossas expectativas, que quebra o nosso propósito, que nos tira do rumo, mas de uma sequência de pequenas coisas que vai nos distraindo. O grande empecilho da vida da maioria de nós é um solo cheio de espinhos, é um coração espinhoso, que não é capaz de criar uma planta viva, exuberante, através da palavra de Deus. Então a vida acontece, a rotina nos enche, o trabalho ou o estudo toma nosso tempo, o dinheiro é curto, aí vem o estresse, né? As brigas com a esposa ou o marido, namorada irritam a gente, com o pai, com o filho. Os nossos filhos nos cansam, ou se a gente é jovem, os pais nos cansam. Os amigos se afastam por causa da correria. As séries de TV nos consomem. As preocupações do dia a dia nos sufocam. E é onde a gente chega na parábola do semeador, lá em Lucas 8. Lucas escreve o que Jesus falou, né? Ele conta essa história. O semeador saiu a semear, eu não vou ler o texto aqui todo, mas diz que o semeador saiu a semear e ele foi jogando a semente em todo canto que ele passava, sem discriminar. Só que ele encontrou 4 tipos de solo, né? Primeiro solo, à beira do caminho. Um solo que não tinha nem lugar para a planta entrar, florescer, né? Então o que é que acontece? A semente é pisoteada, é comida pelas aves, ela nem chega a brotar. Ela morre instantaneamente e não dá nenhum fruto, não gera nada. O segundo solo é o solo pedregoso e seco. É um solo de pedras, mas que tem ali um pouquinho de areia, né? Dá para a semente começar a penetrar. Ela até quer ali brotar, mas ela não consegue criar raiz. E aí ela morre. O terceiro solo, que é esse que eu quero focar hoje, é o solo espinhoso, solo cheio de espinhos. É aquele que sufoca a planta que começa a crescer. Então você vê que ela já começa a gerar alguma coisa ali, ela cria um pouquinho de raiz, ela começa a crescer, mas ela logo é sufocada pelos espinhos e também não consegue prosperar. E o último solo é o solo fértil. É um solo que cresce, frutifica e multiplica a 30, 60, 100 por 1, dando muito mais frutos e novas sementes além daquelas originais, né? Então, um solo cheio de espinhos, né, que eu disse que é o nosso empecilho, é aquele em que as preocupações desse mundo, tudo aquilo que eu falei, a rotina, o trabalho, o estudo, as brigas, o dinheiro, é em que essas coisas, todas essas preocupações, elas sufocam a semente da palavra, ela não consegue germinar, não consegue crescer, não consegue gerar fruto. E em tese, né, você olha para os outros solos, você pensa assim, esse aí está até um pouquinho à frente dos outros, né? Porque um nem germinou. O outro começou a criar raiz e morreu. Mas esse solo com espinho, pelo menos, né, criou algumas raízes, começou a crescer e tal. E aí algumas pessoas passam e veem uma pessoa de coração espinhoso, nesse processo de começar a crescer, né, a planta, e diz assim, nossa, que lindo esse cara aí, ó, que linda essa mulher. A planta está germinando, ó. Essa pessoa tem uns valores diferentes, né, tem umas falas legais, tem uma crença, né,
Só que aí para por ali. Ela não cresce mais, ela fica presa nos espinhos, ela é perfurada, é esmagada, é sufocada até morrer. Aí eu fiquei pensando, quando Jesus elaborou essa parábola, ele foi bem absoluto, né? Ele disse assim, basicamente, tem 3 solos que não dão certo e um solo que dá certo. Um solo que é fértil e frutifica. Pronto, ele foi simples, foi didático, foi claro. E aí ele convida quem está ouvindo aquilo a pensar, qual é o solo do meu coração? Será que ele é fértil? Ou é um desses 3 solos que não dão frutos? E aí eu, o crente, né? Eu que levantei a mão quando o pregador perguntou quem é convertido, né? Eu chego logo e digo, rapaz, é claro que eu sou um solo fértil. Porque eu tenho Jesus, Jesus é tudo na minha vida. Eu sou filho de Deus, eu sou um solo fértil, eu botei atrás, no vidro do meu carro escrito abençoado por Deus, ou então foi Deus que me deu. Então, pronto, está resolvido, né? Eu sou um solo fértil. E aí, nesse sentido, eu posso até dizer que você é. Se você é um solo que recebeu a palavra, permitiu ela tocar no seu coração, foi salvo por Cristo, entendeu que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, então a palavra foi fértil no seu coração. Aquela semente germinou. A minha pergunta agora, então, quando eu falo de um coração aberto à semente, é o que acontece no resto das nossas vidas. Será que depois que eu aceito a Jesus na minha vida, eu tenho que continuar tendo um coração aberto a essa semente da palavra? Ou já está bom, aquela primeira sementinha que foi plantada? E aí é claro que não existe uma pessoa meio salva, né? Sou mais ou menos salvo, sou mais ou menos crente, sou mais ou menos no céu. Não existe isso. É por isso que Jesus falou, né? Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Ou eu estou na luz ou eu estou nas trevas. Mas quando eu falo de santificação e de restauração, aí eu já não estou falando mais de um sim ou não. Eu não estou falando de dentro ou fora, eu não estou falando de um extremo como eu ser totalmente perfeito ou totalmente depravado. Mas eu estou falando de viver um processo contínuo. Vocês viram aqui que comumente a gente vem, se apresenta e fala, sou um discípulo de Jesus em quê? Processo de restauração. Nunca vi ninguém falando assim, sou um discípulo de Jesus completamente restaurado. Ou então, sou um discípulo de Jesus que queria viver restauração, mas eu estou bem, tá bom assim mesmo, do jeito que eu estou mesmo, lascado mesmo, está ótimo. Ninguém fala isso aqui, né? Ou então, sou um discípulo de Jesus perfeito. Cara, eu sou igualzinho Jesus já. Nunca vi ninguém falando isso aqui nesse palco. Graças a Deus para que nunca fale, porque é uma heresia enorme, né? Mas a gente fala que está em processo de restauração. E eu não lembro com quem que eu estava conversando, acho que mês passado, mas alguém comentou comigo assim, né? Por mais que todo mundo que crê em Jesus queira dizer que sou um solo fértil, a verdade triste é que as igrejas estão cheias de pessoas cujo coração é um solo espinhoso. Por quê? São solos que em determinado momento param de gerar frutos e param de multiplicar. Ficam estagnados. Igual aquela plantinha que você agoa, mas ela só fica daquele tamanhozinho. E aí você olha no Instagram, aquele povo, né, que gosta de jardinagem, aí faz uma planta desse tamanho, aquela mesma planta que tu plantou, e a tua desse tamanho, assim, meu Deus, como é que pode, né? E às vezes a gente é assim. Então, voltando para os solos, não, pense comigo aqui. Lembra lá dos 3 solos que não são férteis. Por que as igrejas estão cheias de pessoas com solo espinhoso? A semente que caiu à beira do caminho, ela é levada embora sem nem começar a brotar. Os pássaros levam, né? O inimigo leva embora. Então é um coração que nega totalmente a palavra, que nem quer saber dela, não quer nem escutar. Ou se escutar, ele diz, não quero e vai embora. Essa pessoa ela não vem para a igreja. Porque ela está muito bem no canto dela, ela não quer saber de Jesus. Aí tem a segunda pessoa, o solo pedregoso. Começa a germinar, mas não cria raiz e morre. Essa pode até vir para a igreja. Tem alguns assim, mas não vai durar muito tempo. Porque como ele não cria raiz, né, como logo não se fundamenta na palavra, não se relaciona em comunidade, o que é que acontece? Não cria raiz. Então ela se afasta, ela se decepciona e vai procurar satisfação em outra coisa. Mas o terceiro solo, gente, é o mais perigoso para nós.
Porque no solo espinhoso ela começa a crescer e criar raiz antes de ser sufocada. Naquele solo a semente consegue se infiltrar um pouquinho, consegue ser um pouquinho aguada ali, né? Não é um solo tão seco assim. Então ele fica confortável com aquela semente lá. Ela se finca, mas a planta não consegue crescer. Então quem sai da igreja geralmente é quem está decepcionado com Deus ou com os outros, ou quem não entendeu o evangelho, não quis receber o evangelho, mas quem tem um coração espinhoso, um coração cheio de preocupação, de ansiedade, que sufoca a semente, não necessariamente sai da igreja. Muitas vezes essas pessoas entenderam o evangelho. Elas levantaram a mão num culto e disseram: eu quero entregar minha vida a Jesus. Elas creem que Ele é sim o Salvador da sua vida. Só que, ao longo da rotina, elas deixam de dar atenção a esse Senhor das suas vidas, no momento que muitas outras coisas mais banais tomam a prioridade. As circunstâncias passam a ser senhoras da sua vida. E Deus fica em segundo plano. E esse grupo, muitas vezes, encontra na igreja um lugar de relativa paz. Por isso que ele não sai. Porque é o lugar em que ele vem momentaneamente esquecer dos problemas. Um domingo, talvez no arraiar, num evento específico que ele acha legal. Sabe aquela pessoa que vem para a igreja? Não estou falando de você, certo, irmão? Se você se identificar, não estou falando de você, tá? Mas você vem para a igreja no domingo e diz assim: rapaz, eu gosto de ir para o culto porque eu me sinto bem. Claro, não está errado isso. Eu gosto de ir para o culto porque o louvor é bonito. Mas em um momento você pensou assim: eu quero ir para o culto para eu me aprofundar na palavra, ser confrontado. Tem gente que é masoquista, né? Vem para o culto para sofrer, né? Para o pastor falar e ele perceber que tem alguma coisa errada na vida dele para ele trabalhar. Mas foi assim que Jesus nos ensinou. Se nós não somos perfeitos, né? Mas aí o cara diz: não, eu venho porque o louvor é lindo, é maravilhoso esse louvor, né, gente? Então, cara, eu vou lá porque as músicas são muito legais. Mas aí quando alguém chama ele para proclamar Jesus, para servir aqui: não. Não, irmão, não tenho tempo para servir, não. Eu não tenho tempo para evangelizar, tá doido, tenho vergonha. Eu não tenho nem coragem, nem tempo para compartilhar Jesus com as pessoas à minha volta. Mas tá tudo bem, não se preocupe, porque eu venho para o culto. Então a minha consciência está limpa, cumpri minha obrigação e fiquei feliz que as músicas são agradáveis, as palavras do pastor são eloquentes, são bonitas, são interessantes. E aí eu acho o máximo o jeito que o pastor fala, mas eu não paro para refletir que aquela pregação é para a minha vida. E muitas vezes essa mesma pessoa que dá todas essas desculpas é a que vem e reclama: vixe, tem uma manchinha aqui nessa cadeira. Ó. Esse povo tem só 3.000 cadeiras e esse cara não conseguiu limpar essa manchinha aqui. Rapaz, a fila do conviver ali demorou 10 minutos para chegar meu pastel. Isso é um absurdo, cara. O Geração Futuro foi levar meu filho, estava lotado. Tinha 10 servos para 500 crianças e não quiseram receber meu filho. Aí me chamaram para servir, Deus me livre. Eu servi para cuidar das crianças dos outros, eu não. Eles que têm que cuidar das minhas, não? Aí fui lá no Centurião, estava lotado, não tinha mais vaga não perto, vou ter que botar meu carro lá na quarta fileira. E o cara ainda teve a audácia de falar que eu não posso botar na vaga da prioridade. Eu que tenho 25 anos, sou atleta olímpico. Eu vou ter que botar lá na quarta fileira. É muito absurdo, né? Então eu não sirvo, mas essa igreja aqui é muito ruim, porque não acontece tudo do jeito que eu quero, porque não é tudo perfeito. E aí eu vou vivendo essa vida medíocre, em que eu não transbordo Jesus para ninguém, em que eu transbordo as minhas próprias reclamações, preocupações, raivas, frustrações, em que eu sou servido e ainda reclamo de quem está me servindo. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer as coisas com excelência aqui. Mas a gente também precisa ter um olhar de misericórdia para aqueles que estão fazendo de graça, né? E aí eu venho aqui, reclamo de tudo isso e não percebo que todas essas pessoas aqui no Conexão, centuriões, pessoal do Conviver, pessoal que está cuidando de todas as coisas, cuidando dos seus filhos, pregando para os seus adolescentes.
A grande maioria são servos fiéis que não estão ganhando um tostão. Pelo contrário, estão gastando seu tempo, sua gasolina, às vezes seu dinheiro para fazer um negócio legal. Seu corpo e a sua mente se desgastando para amar outros irmãos, empilhando as cadeiras, servindo comida, cuidando dos seus filhos, guiando seus carros, lhe acolhendo, lhe dando um bom dia e por aí vai. Por que eles estão fazendo tudo isso? É por Jesus, gente. Porque se você passar um dia ali, você vai saber. As histórias que a gente ouve do pessoal, né? Dos xingamentos que recebe, das reclamações, das manifestações de ira. Simplesmente por estar ali na linha de frente servindo. Então nós reclamamos porque nós queremos que a igreja seja apenas um lugar de alívio das nossas preocupações, em que eu vou ser servido, eu vou ser amado por todo mundo vai me tratar igual um rei, mas não é o lugar de eu ser confrontado, de eu ser restaurado, de eu descobrir que eu tenho falha de caráter, sim. De eu descobrir que eu peco, e de eu descobrir que eu posso buscar ajuda, que eu posso ser transformado, que eu posso servir o próximo, que eu posso também me desgastar pelo outro, pelo que está aqui dentro e pelo que está lá fora, rumando para o inferno, enquanto eu estou aqui reclamando que eu estacionei meu carro ali na 4ª fileira. E a gente não percebe aquilo que o pastor Hamilton falou, acho que foi semana passada. Não venha aqui uma vez por semana encontrar Jesus. Porque quando você sair, se você vem encontrar Ele aqui, Ele não vai atrás de você. Mas traga Jesus para cá, para celebrar a presença dEle conosco. Caminhe com Ele todos os dias da sua vida. Porque nós somos sim um hospital para pessoas quebradas. Nós não somos um lugar de gente perfeita. Pelo contrário, somos um lugar de pessoas imperfeitas, quebradas, que precisam de ajuda. Mas na nossa caminhada com Cristo, nós também nos tornamos enfermeiros em um determinado momento. Nós deixamos de ser só pacientes para ser também enfermeiros dos novos quebrados que estão chegando aqui. Mesmo que nós ainda tenhamos feridas em processo de cura. Porque eu vou trabalhando a cura das minhas feridas também, enquanto eu cuido do meu próximo, amo o meu próximo e sou amado por ele, aprendo com ele nas minhas diferenças, vivo comunidade, vivo restauração. Gente, é transformador viver restauração, é transformador viver comunidade, é transformador não andar sozinho. Mas talvez você esteja aqui hoje e a sua situação não seja tão extrema. Talvez você sirva, talvez você goste de evangelizar, você tenha o seu jeito, esteja usando os seus dons, né? Talvez você esteja fazendo tudo isso que eu falei que é importante. E glória a Deus por isso, meus irmãos. Mas eu sei, eu vou falar de mim agora. Eu sei que eu estou aqui nesse palco, falando esse monte de coisa, essas coisas servem para a minha vida, certo? Porque eu, com certeza, sou uma pessoa imperfeita, em processo de restauração ainda. E por mais que eu esteja aqui comunicando a palavra, isso não faz de mim uma pessoa que vive perfeitamente toda essa palavra. Mas de alguém que está todo dia também tentando, e algumas vezes até esquece de tentar, fazer o que é certo e o que é a vontade de Deus. Então, se você e eu, a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai notar que tem alguns espinhos na nossa vida que tiram o nosso foco de Jesus. E pode ser que eu não seja um coração tomado por espinhos, que me sufoca e me impede de fazer qualquer coisa. Mas com certeza tem alguns espinhos que eu gostaria de arrancar daqui, para eu ter um coração mais limpo e livre para Cristo. Eu, por exemplo, lido muito com medo da rejeição, lido com a ansiedade, lido com o controle e muitas outras coisas. Então eu tenho que estar o tempo todo me vigiando, porque eu caio na ansiedade, então eu começo a me preocupar com coisas da minha vida. E aí, às vezes, isso me tira o foco do reino de Deus, de como Deus está agindo na minha vida e do controle que Ele tem, não eu, na minha vida. Então, todos nós temos esses espinhos, todos nós temos aquele pecadinho de estimação que a gente carrega igual um chaveirinho aqui no nosso bolso, aquela falha de caráter que é mais difícil de se livrar, aquele negócio que eu gosto de esconder bem fundo, que eu carrego, é como um fardo invisível, mas que ele vai pesando, ninguém vê, mas eu sei que ele está lá, pesando na minha vida, me tirando o foco vez após vez, porque eu não tenho coragem de enfiar o dedo na ferida, para tirar aquele espinho que está lá dentro. Você já teve... Talvez seja meio nojento, mas você já teve um bicho de pé, você sabe como é, né? Ele só vai sarar quando você pega uma pinça e dói, né?
E aí você enfia lá e arranca aquele negócio. Ou quando entra um espinho no seu pé, né? Se não, muitas vezes ele começa a cicatrizar ali em volta, mas o negócio fica lá doendo lá dentro, porque tem um negócio furando. Então tem hora que eu preciso enfiar o dedo na ferida, igual uma pessoa que leva um tiro e a bala fica alojada e o médico tem que ir lá e rasgar aquela pessoa para arrancar, para depois ela poder costurar e ir cicatrizando aos poucos a cirurgia. Mas se ele não fizer a cirurgia, meu amigo. Então tem uma imagem aí de uma planta que eu coloquei, né? E talvez você não seja uma semente que não dá frutos, mas talvez você seja uma planta meio estranha, meio esquizofrênica. Igual essa daí. Isso aqui é uma planta que tem lá em casa, que a minha esposa plantou, certo? Vocês estão vendo alguma coisa estranha nessa planta? Eu vou explicar, ó. De um lado, várias folhas verdes, ó, crescendo. Coisa mais linda, né? De um lado. Do outro lado, a planta toda caída, mesma planta. E simplesmente um lado da planta cresceu e o outro lado está praticamente morto. Como é que eu explico isso? Eu não sei, que eu não sou botânico, não sou jardineiro, mas eu sei que a gente tem que podar essa planta, né? A gente tem que podar a parte que não presta para que a parte que presta cresça, né? Então, às vezes a gente é igual essa planta aí. Metade são e metade enfraquecido. De um lado, folhas exuberantes. Cara, esse cara prega bem, ele fala bonito, ele ora, ele dança, ele louva e tudo mais. Do outro lado, tem uns galhos secos e caídos, que eu boto aqui para trás para ninguém ver, escondo aqui atrás da minha blusa, né? É a minha ansiedade, é o meu medo de proclamar Jesus, de evangelizar. É as minhas brigas com a minha família e por aí vai. E você completa com aquilo que está no seu coração. Que espinho está tirando o seu foco de Cristo? Que espinho está ali impedindo de ir adiante na sua caminhada de fé? E será que eu me pareço com essa planta? Então reflita um segundo sobre como está o seu coração. E aí eu estou indo aqui em termos menos absolutos do que o da parábola. Não é se eu sou um solo fértil ou não. Mas que parte do meu solo está mais seca e eu preciso molhar, aguar, fertilizar melhor, colocar um adubo, né? E que parte está florescendo, está frutificando, e eu preciso continuar cuidando e podando para que cresça ainda mais. Será que eu consigo ser em parte? Ou é melhor ser inteiro, cada vez mais inteiro em Cristo? A que parte da semente eu não estou sendo fértil? A que parte da palavra, que parte da mensagem de Deus eu estou negligenciando? Eu estou negando mesmo inconscientemente, porque é aquela parte que me incomoda. E aí eu chego agora na parte boa, depois de todo esse negócio triste aqui que eu falei. É a nossa esperança. Sabe qual é a nossa esperança, gente? É que Deus não aguarda a nossa transformação para exercer misericórdia na nossa vida. Glória a Deus por essa notícia maravilhosa. E quem já entregou sua vida a Jesus sabe dessa notícia, porque um dia você ouviu: irmão, você é pecador, irmão, você está indo para um caminho de morte, mas existe uma esperança para a sua vida que é Jesus. E Deus não espera você ser perfeito para Ele começar o processo na sua vida e para Ele ter misericórdia sobre você. Esse é o primeiro ponto. Deus não espera a minha transformação ocorrer para exercer misericórdia. Tem um livro que eu estava lendo alguns meses atrás, é uma coleção Pentateuco para Todos, do John Goldgay. E aí ele falando sobre, acho que é em Deuteronômio, ele comenta assim: Deus não esperou que Israel se tornasse mais obediente antes de levar o povo disperso de volta à terra. Até onde se pode afirmar, eles não ganharam qualquer discernimento com a permanência no exílio. Quem não lembra, né? Deus exila o povo de Israel, eles são lá tomados pela Síria, depois Judá pela Babilônia, né? Mas Deus promete: eu vou trazer um remanescente de volta para Jerusalém. E aí diz assim, olha, aparentemente eles não aprenderam muita coisa. Pelo contrário, às vezes eles se envolviam com a religião do outro povo, né? Eles perdiam os hábitos de louvar a Deus que eles tinham, né? Os rituais que Deus criou, igual na época do Egito, né? Mas mesmo assim Deus os trouxe de volta. Não haveria benefício algum caso Deus, antes de agir, esperasse primeiro que aprendêssemos a obedecer. Ele ficaria esperando sentado. Se Deus esperasse você obedecer bem direitinho Ele, para Ele agir na sua vida, Ele ficaria sentado esperando e a gente estaria tudo ferrado.
Mas tem um paralelo com outros relacionamentos. É como num casamento, né? É possível que alguém agindo em amor e generosidade não consiga te convencer a um compromisso mútuo. Ou seja, a também agir da mesma forma. Mas essa atitude tem maior probabilidade de êxito do que não fazer nada e esperar que você tome a iniciativa. Então, se você tem um casamento quebrado, você tem duas opções: amar e mostrar a misericórdia de Deus para aquela pessoa seja resgatada para te amar também. Ou você, tá certo, então eu vou brigar também, eu vou te esculhambar, eu vou te desprezar. Você acha que em algum momento a pessoa vai parar e dizer assim, esse cara que faz tudo isso comigo, acho que eu vou mudar de atitude com ele. Então, de algum modo, após o exílio, quando Deus restaura Israel para o seu lugar, ele se torna um povo cuja mente e coração estavam mais circuncidados, mais separados por Deus do que antes do exílio. Os israelitas começaram a viver o tipo de vida encorajado lá pela lei de Deuteronômio. Desistiram de servir outros deuses, de fazer imagens, de usar o nome de Deus em vão, de desrespeitar o sábado. E aí o autor escreve assim, como isso ocorreu constitui um verdadeiro mistério. De algum modo, porém, isso envolveu certa interação entre a generosidade extraordinária da parte de Deus e uma eventual responsividade. Ou seja, traduzindo, né? Deus foi tão generoso que as pessoas responderam. Mas ele foi generoso antes de elas responderem com obediência. Como a nossa parte e a parte divina se entrelaçam, permanece um mistério. Mas nós ficamos com dois fatos. Deus é compassivo e gracioso, e nós somos desafiados a responder. E por tudo que Deus faz por nós, somos obrigados a isso. Quando ele fala obrigado, não é forçado. Mas sabe quando você vê uma manifestação de amor, de misericórdia tão tremenda, que é impossível você não responder. Que é impossível você não obedecer em resposta. Quando a gente percebe o que Deus fez por nós, é impossível a gente ficar do mesmo jeito. A gente pode até por um determinado momento ainda andar cego em algumas áreas, mas Deus vai tirando o nosso véu e nos mostrando a vontade dele para a nossa vida. E aí, em segundo ponto, como resposta a essa misericórdia, eu começo um processo de restauração no qual Deus age em mim constantemente. Efésios, voltando lá para o que eu li no começo, né? Fala assim, livrem-se da sua antiga natureza e do velho modo de viver. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza. Então, quando eu sou alcançado por Cristo, o Espírito passa a renovar meus pensamentos e atitudes. E aí acontece uma terceira coisa, a misericórdia de Deus transforma o meu coração e transborda para as vidas à minha volta. Jesus fala para a mulher samaritana que a água que ele dá não só mata a sede dela para sempre, a sede de eternidade, como se torna nela uma fonte de água para jorrar na vida eterna. E assim é conosco, como Paulo escreve, que Deus os enche inteiramente de alegria e paz, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu preciso me encher, gente, de Deus para que eu possa transbordar para o próximo. Essas são as promessas de Deus para nós. E para eu viver isso, eu preciso de um coração aberto à semente, que é a palavra de Deus. Um coração aberto à totalidade da palavra de Deus, a tudo que Ele quer falar comigo, mesmo as partes que incomodam, que doem, que me frustram. Então eu entro nesse último ponto que é o nosso desafio, ter um coração aberto à semente. A gente está falando do ano da semeadura, né? Mas talvez a primeira coisa que a gente tenha que fazer, antes da gente achar que vai ser um grande evangelista, né? Alcançando multidões e tudo mais, é a gente deixar a palavra penetrar profundamente e criar raiz no nosso coração. Jesus fala que a boca fala o que está cheio o coração. Então como é que eu posso semear se eu não carrego essa semente comigo? Como é que eu posso frutificar se o meu coração não for um solo fértil? Então eu preciso ter um coração que é sensível ao Espírito Santo. Que todo dia se pergunta o que Deus quer falar comigo e o que eu posso fazer a respeito. Faz um mapa, né? Um coração que é apaixonado pela palavra e ansioso para ouvir a voz de Deus. Um coração que ama a semente que Ele quer semear. Antes de eu querer jogar, eu preciso amar essa semente, para que aquele que recebe veja o amor que eu tenho por aquela palavra e receba também com esse mesmo amor. Assim eu vou transbordar de frutos que vão vir com muitas novas sementes dentro deles. Um grande exemplo para mim disso é Maria, a mãe de Jesus. A gente já fez uma série sobre ela aqui, né? E uma coisa que eu acho muito interessante que está lá assim de forma discreta na Bíblia,
é que tudo que Maria observava, que Deus estava fazendo na vida dela, ela refletia, ela guardava no coração para que ela pudesse ir pensando sobre aquilo na vida dela. Ela não deixava as coisas passarem em vão num piloto automático. Ela não vivia na rotina louca. Então, quando ela entendeu que Deus tinha um chamado para ela e para o filho dela, ela passava a observar a vida com muita atenção, com muito cuidado, com muita profundidade, perguntando para Deus: Senhor, o que é que eu posso aprender com isso que o Senhor está fazendo? O que é que eu posso fazer a respeito do que o Senhor está dizendo? Por exemplo, no momento de maior glória, quando Jesus nasce, aí Deus manda os pastores, os anjos avisam os pastores para ir lá adorar ao menino Jesus, e os anjos cantam e tudo mais. Maria não deixa subir a cabeça. Mas a Bíblia diz que enquanto lá os pastores vinham admirados por Jesus, Maria guardava essas coisas no coração e refletia sobre elas. O que é que Deus está me ensinando aqui? Será que isso é sobre mim ou é sobre Ele? E aí no momento de maior desespero, um deles, quando Jesus criança é esquecido em Jerusalém, eles vão procurar e acham ele lá no templo conversando. Num primeiro momento eles ficam assustados porque Jesus sumiu. Mas quando eles encontram Jesus, falam assim: vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? E aí ela não entendeu na hora. Mas a Bíblia diz que sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Então ela não era perfeita, ela não sabia de tudo, ela tinha dúvidas, mas ela tinha uma coisa: sensibilidade, atenção ao Espírito Santo. Atenção às circunstâncias, atenção à palavra de Deus, se perguntando o que é que Deus queria ensinar na vida dela. Então, um coração aberto à semente é um coração que está em constante diálogo com o Espírito Santo. É um coração de alguém que não só aceitou que Deus existe, que me ama, que me salvou da condenação. Esse é o primeiro passo. O próximo passo é ter um coração que deseja um relacionamento profundo com Deus e com a sua palavra. É um coração que recebe os sofrimentos não como um desespero, mas como uma oportunidade de aprendizado, como um megafone de Deus na minha vida para me ensinar. E aí eu estava lendo uma versão da Bíblia que é adaptada para a linguagem de hoje, chamada A Mensagem, e tem uma frase lá, quando Paulo fala do espinho na carne, que eu achei muito linda, que ele diz assim: o anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que ele conseguiu foi me pôr de joelhos. O anjo de Satanás, o demônio, fez tudo o que ele podia para me tirar do foco, mas ele só me deixou de joelhos na presença de Deus. Ele só me deixou debaixo da graça de Deus para eu só poder depender dele. Então, se eu estou debaixo da graça dele, da vontade dele, o sofrimento pode vir, mas eu olho para Cristo, não para o sofrimento. Eu queria chamar aqui um irmão, o meu assistente de palco aqui, se ele puder entrar aqui, já estou caminhando já para o final. Enquanto isso, eu queria perguntar o seguinte: como é o seu nome, irmão? Anderson. Palmas para o Anderson. Gente, Anderson, tu assistiu Star Wars? Sim. Quem assistiu Star Wars aqui já? Levanta a mão. Quem não assistiu, chegar em casa, vai assistir, certo? É muito bom. Eu tenho aqui 2 massinhas, certo? Anderson, qual era a cor da espada do Luke? Tu lembra? A cor da espada do Luke era azul. Depois ela fica verde, E a cor dos caras do mal lá, qual era? Vermelho. Quem assistiu Star Wars sabe, que tem um lado ali dos Jedi, que são os bonzinhos, e o do Sith, que são do mal, certo? Um usava a espada azul e verde, o outro usava a espada vermelha. Então ficava ali bem aquela dicotomia que você via: poxa, esse é o lado da luz, o lado das trevas. E Star Wars eu acho muito legal, que ele tem várias coisas que eu acho que dialogam com a Bíblia, mas ao mesmo tempo não é uma obra cristã. Então também tem coisas que são diferentes, Nós temos 2 naturezas, concordam? Salomão escreve que o homem, Deus plantou a eternidade no coração do homem. Deus colocou um desejo por ele, pela transcendência, pela eternidade, pelo relacionamento com Deus no nosso coração. Vou representar por essa massinha azul. Mas também nós, a partir do pecado de Adão, temos uma natureza pecaminosa. Vou representar por esse negócio, essa massinha vermelha. E eu vou pedir agora para o Anderson misturar as 2 massinhas o máximo que ele puder. Então, quem viu Star Wars sabe, que
aparentemente tem um lado super do bem e um super do mal. Só que quando o Luke e o Darth Vader lutam, né? O Luke é o tempo todo tentado a ir para o lado das trevas. O Darth Vader fala, venha comigo, nós vamos governar a galáxia e tal. Então ele tem um lado de trevas ali todo o tempo que ele está lutando para dominar e não deixar crescer. E o Darth Vader, que é aquele vilão icônico, né, maligno, na verdade, ele é sempre tentado também a ir para o lado da luz, a deixar de lado aquilo que ele pratica e ajudar o filho dele a derrotar o mal. Eu digo para vocês que nós somos da mesma forma. Nós temos duas naturezas e nós somos igual essa massinha aqui, ó. A nossa natureza é misturada a parte boa que Deus fez com a natureza pecaminosa. Agora eu vou pedir para o Anderson tirar só a parte azul daí. Conseguiu tirar só o azul? Todinho, tira só o azul e deixa o vermelho separado. Não consegue, né? Me dá aqui. Gente, é impossível, está completamente misturado. Obrigado, Anderson. Palmas para o Anderson. A nossa natureza é igual essa massinha aqui, ó. Enquanto a gente está nesse mundo caído, certo? E quando nós estamos sem Jesus, é pior ainda. O vermelho vai dominando, o azul fica escondido lá embaixo. Mas mesmo assim a gente consegue praticar obras boas, fazer coisas que Deus acharia legal. Só que, quando a gente encontra Jesus, a gente começa o processo, como o pastor Hamilton fala, de tirar os carrapichos, né? Pode ser de tirar os espinhos. E Deus começa a tirar um pouquinho do vermelho que tem aqui. Só que isso não é o bastante. Essas duas naturezas estão tão unidas que a gente vai passar o resto da vida lutando para separar elas. E a gente não pode desistir. A gente precisa ter um coração aberto à semente, porque é essa semente da palavra que vai me regenerando, me ensinando, me restaurando e me ajudando a tirar mais um pedacinho daquele negócio que não presta, que eu nem tinha percebido que ainda tinha em mim. Mas nós só vamos conseguir resolver isso tudo na eternidade. Quando Jesus Cristo voltar para nos buscar em poder e glória, e Ele vai vir, vai nos regenerar, vai dar um corpo glorificado, um espírito regenerado em que Ele vai arrancar todo o pecado da nossa natureza. E nós vamos então finalmente poder viver em harmonia com o Pai na eternidade, se nós cremos. Amém? Glória a Deus. Só que esse momento não chegou, gente. Enquanto ele não chegou, a gente é como essa massinha aqui misturada. E pode ser muito difícil, cara. Quando eu falo para o Anderson, cara, arranca aí o pedaço, tira aí o vermelho para ficar só o azul, só o bonito, separa os dois. Mas a gente consegue tirar um pouquinho de cada vez. Assim como a gente vive um dia de cada vez. O pessoal do louvor, se quiser ir entrando, já pode vir. Então, gente, é fácil? Nem sempre é fácil, não vou mentir. É um esforço diário. Mas vale muito a pena sim, porque a gente tem um alvo a chegar. É um processo no qual me aperfeiçoo aos poucos, um passo de cada vez. É uma corrida, como Paulo fala, prossigo para o alvo, no qual me esforço porque eu sei que existe uma linha de chegada, porque tem uma vitória preparada para mim por Deus. É uma viagem. Quem já viajou de avião ou de ônibus, não sei qual é pior dos dois, sabe, né? Você aguenta a fila ali para entrar no ônibus ou no avião, os assentos apertados, que tu mal mexe os pés, eu que tenho 1,88 m, né? Misericórdia. O banheiro do ônibus, já viu? Pequeno, fedorento, né? Balançando ainda mais. Aí o bebê chorando no assento da frente do seu. Aí você fica, meu Deus, chega logo, chega logo. Mas por que a gente se submete a essas coisas? Porque quando a gente chega lá, é maravilhoso. A gente chega num lugar que a gente sonhou em ver, vou lá para Gramado, sei lá, vou lá para Guaramiranga, vou lá para Grécia, para qualquer canto. Cara, é lindo, as praias, as montanhas, que coisa maravilhosa que Deus fez. Mas eu tenho que me submeter a algumas coisas no caminho que não me agradam. É uma batalha, gente, que não é contra carne e sangue, é contra poderes e autoridades, contra principados e potestades,
contra seres espirituais, mas é principalmente contra mim mesmo e o meu coração, como Tiago escreve, que nós somos tentados pelas nossas próprias paixões e desejos que não são da vontade de Deus. Então eu queria fechar aqui com 2 passagens que ilustram isso para nos desafiar a ter um coração aberto à semente da palavra de Deus. Paulo escreve assim em Filipenses 3: alegramo-nos no que Cristo fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Ele está falando que está aparecendo vários mestres lá que se acham o máximo porque eles têm currículo. Ele diz assim, eu sou judeu de nascimento, sou um verdadeiro hebreu, membro dos fariseus, sou um mestre da lei, obediente à lei judaica e tal. Eu era muito zeloso, eu perseguia os cristãos. Eu pensava que todas essas coisas eram valiosas, mas agora eu as considero insignificantes por Cristo. Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. E por causa dele, eu deixei de lado todas as coisas, eu as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Ele diz, agora minha justiça não vem mais de obedecer à lei, que eu sou incapaz de obedecer plenamente, não vem de eu ser perfeito, mas vem da fé em Cristo, a fé que me declara justo. É o primeiro passo, ser declarado justo por meio da fé, pela salvação em Cristo. Ele te oferece essa misericórdia de graça. E em seguida, ele fala assim, agora que Deus me salvou, vocês lembram lá o que eu li antes, né? Daquele autor, eu me sinto obrigado a responder a Deus por tamanha misericórdia. Então Paulo escreve, eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Eu quero experimentar o poder, mas eu quero experimentar o sofrimento de Cristo também. Ele diz, eu quero sofrer com Ele participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. E aí se parece difícil para você, ele termina assim, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Paulo também estava em processo de restauração e lutando com muitos espinhos. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Jesus me conquistou. Não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. E aí eu encerro com esse versículo aqui de Provérbios. O caminho do justo é a luz da alvorada que brilha cada vez mais. Mas o caminho do ímpio é como densas trevas, nem sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde, irmão, o seu coração em nome de Jesus. E guarde as palavras de Cristo no seu coração para que a semente dele brote mais e mais na sua vida, lhe levando para um caminho de eternidade. Eu não posso terminar essa palavra sem dar oportunidade. Se alguém aqui ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, nós não estamos te chamando para ser perfeito. Nós não estamos te chamando para, de repente, achar que você não vai mais pecar, não vai mais errar, não vai mais cair, mas nós estamos te chamando para começar esse processo, para dizer, eu quero que Deus comece a restaurar a minha vida, eu quero que Deus entre no meu coração, eu quero que Jesus comece a remover os espinhos do meu coração e me fazer uma pessoa nova. Se você quer reconhecer Jesus como Senhor da sua vida e seguir Jesus, levante sua mão agora, em nome de Jesus, e venha aqui na frente. Não perca essa oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Se tem alguém aqui que deseja reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, esse é o seu momento, irmão. Amém, gente. Então eu quero deixar agora a oportunidade para todos vocês que já creem em Cristo, pedir que Deus remova os espinhos do seu coração, pedir que Deus te faça cada vez mais novo a cada dia. Vamos orar para que isso aconteça, amém? Vamos ficar de pé, gente? A gente terminar orando e louvando ao Senhor. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por essa manhã de louvor ao Teu nome, de reflexão. Que o Teu nome seja exaltado agora, Senhor, enquanto nós louvamos esse cântico final, Senhor, e te adoramos pelo que o Senhor já fez nas nossas vidas, pela salvação que o Senhor proporcionou. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça.
Muito obrigado por essa misericórdia que veio antes da gente obedecer, antes da gente entender. Só a tua graça mesmo, Senhor. Nos leva daqui, Paizinho, convictos, prontos para deixar essa semente florescer, brotar no nosso coração, frutificar mais e mais, e que a gente possa sair, Paizinho, pronto para te adorar e para frutificar na vida de outras pessoas, espalhando essa semente para a glória do teu nome. É o que te oramos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.